Oi, pessoal do YouTube, eu sou a Ingrid, estudante de Educação Física bacharel na Universidade Estadual de Londrina. E eu sou aluna petiana, a qual eu agradeço pela bolsa, ao Ministério da Educação e também ao nosso professor, tutor, Dr. Victor Hugo Alves Okazaki, ao qual estava presente no momento em que eu realizei a apresentação de módulo presencial e ao qual eu agradeço imensamente pelos conselhos e toda a monitoria nos dada mesmo. E a temática do meu IUPET será sobre os vikings e vai ser um recorde na história mesmo. O que eu gostaria de trazer para a gente é, de certa forma, uma reflexão e uma análise mais pautada realmente do que foi a história desse povo, de uma forma um pouco mais real e não tão cinematográfica, como geralmente nos é apresentada, até porque a cultura viking ela tem muitos elementos que são marcantes e são muito vendidos, assim, é fácil de você pegar e escrever uma narrativa em cima disso, não é mesmo? Mas vocês poderão perceber, e eu espero que percebam, que na verdade eles foram um povo comum que viveu na Idade Média, eles eram um pouco arcaicos, com alguns costumes e práticas, não é mesmo? Mas que não fugia muito do que acontecia durante esse período da nossa história humana mesmo. E também, caso vocês se interessem e gostariam de saber mais sobre, sei lá, alguma coisa que eu falei e despertou curiosidade em vocês e eu acabei não adentrando tanto, não me aprofundando, esses links desses artigos vão estar aqui na descrição e façam muito bom proveito. O material é muito bom, muito fácil de ler, alguns são um pouco compridos, mas vale a aventura. Bom, iniciando então aqui a minha apresentação, a gente vai ter agora este videozinho, que é a introdução da série, e vocês vão conseguir entender e visualizar algumas coisas bem marcantes dessa cultura, que era o modo de briga, as ferramentas, os escudos, por mais que algumas vezes eles preferiam, dependendo do guerreiro, não utilizar escudo. Eles iam sem medo nenhum da morte, porque eles acreditavam que a morte, na verdade, dignificava o homem, e eles queriam colocar o ralo, então eles não deveriam tê-la. As embarcações, com toda certeza, eles eram grandes construtores, sem ser de barcos, mas também das suas casas. Entrando aqui nos caracteres geográficos, quando a gente fala de povos nórdicos, a gente está se referindo aqui, ó, os povos da Noruega, da Suécia, da Dinamarca e da Islândia. O restante, eles são diferenciados por costumes e práticas muito similares. Com isso, algumas das escrituras e das coisas que a gente encontra da Idade Média não necessariamente foi produzida em um só lugar. A maior parte a gente encontra relatos citando a Islândia e a Noruega. São poucos os que mencionam a Suécia e a Dinamarca, até porque alguns tiveram um contato um pouco maior com outras civilizações do que os outros, o que acabou facilitando tudo isso. Então, a sociedade ela era nada mais nada menos do que dividida numa pirâmide, como geralmente a gente encontra, né, nos livros de história. Vamos começar pela base. Eu espero que vocês consigam ver o meu mouse. Aqui a gente tem os Trolls, me desculpem se eu pronunciar errado, que eram os escravos, os camponeses, enfim, o povo que fazia a base da sociedade mesmo, que produzia tudo. Aqui, como os Carls, a gente tem já
os marceneiros, os ferreiros, o pessoal um pouco mais apossado de dinheiro e um pouquinho mais importante, mas mesmo assim sem nenhuma notoriedade muito grande. Aí aqui a gente tem os Jarls, que são os soldados, os guerreiros mesmo, que estavam muito próximos dos reis. Então, para eles realmente, quando você ficava velho e, enfim, eles preferiam, mesmo assim, ir para as batalhas para morrer em guerra, para ser considerado uma pessoa importante e para conseguir ir para Valhalla, ao invés de você morrer de forma efêmera, né? Por exemplo, pela velhice mesmo, de uma forma natural, porque você não encontraria com os deuses, não estaria se deleitando com as valquírias. Então, isso não seria digno, seria extremamente tedioso e eles não gostavam nem um pouco disso. Aí, entre regiões diferentes, eles podiam se dividir também de formas diferentes, de acordo com os seus clãs. Eles não eram uma sociedade inteiramente integrada, que dividiam os mesmos costumes. De região para região, haviam algumas pequenas diferenças, tanto nos deuses em que eles acreditavam, que muitos deles acabavam por significar a mesma coisa. Então, alguns eram mais adeptos de um do que de outro. Agora, tratando-se da economia e do comércio, muitos acreditavam, ao assistir a série, que Kattegat era a cidade, mas na verdade não. Kattegat é esse riozinho que está circulado aqui dentro desse círculo vermelho. E Birka, na verdade, era a cidade comercial e teve um pouco mais de notoriedade, ascensão e relatos mesmo, até porque a cultura viking ela não era muito de escrever o que estava acontecendo. Mal apenas escreviam-se runas ou poesias muito simplórias, com poucos detalhes. Então é muito difícil de saber mesmo o que aconteceu ou não, o que foi fantasia ou foi realidade, até porque muitas coisas que foram escritas pelos ingleses. Então, se a gente parar para pensar que os ingleses foram os que sofreram com os ataques e as invasões vikings, como que eles relatariam esse povo, né? Eles não deturpariam um pouco das informações, puxariam tudo um pouco mais para o lado deles. Enfim, a gente tende a ter esse comportamento quando alguém, né, nos ofende, nos ataca, em puxar a defesa para o nosso lado. Então, nada impediria eles, né, que tinham um pouco mais desses materiais e dessa cultura mesmo de documentar tudo que estava acontecendo, e seria muito mais fácil eles colocarem os vikings como vilões. York, voltando aqui, York era a cidade que foi conquistada da Inglaterra e que se manteve conquistada por mais tempo. Foi a grande conquista viking e foi muito, muito importante para o momento de ascensão deles na economia e no comércio, porque ela se localizava também entre alguns rios e ficava perto de outros continentes. E isso ajudou muito eles a expandirem. E também outra coisa que muito se engana sobre os vikings é de que eles mantiveram contato apenas com os ingleses, mas na verdade não. Quando a gente vai se deparar com os arquivos científicos, a gente percebe que eles faziam trocas comerciais com outros continentes e outros países. Eles iam muito para a Rússia, para a Índia, então as embarcações deles eram realmente muito boas e aguentavam esses longos trajetos e tudo isso. Bom, a cultura e as suas manifestações artísticas. Eles tinham muito forte o seu artesanato,
com formas muito marcantes, e vocês vão perceber isso no decorrer das imagens, como foram passando os traços de coisas mais geométricas e angulares, com uma cara mais imponente, para algo um pouco mais suave. E isso se deu muito justamente por essa relação com os ingleses e com o cristianismo. Como eles foram olhando para essa outra cultura e foram abraçando ela e se moldando aos poucos. A literatura, ela iniciou muito básica, como eu mencionei anteriormente, e ela era basicamente composta por runas e começou-se a desenvolver-se por palavras e poesias um pouco mais estruturadas quando eles sentiram a necessidade de serem notados pelos outros povos aos quais eles estavam mantendo relações comerciais para conseguir, dessa forma, serem mais enxergados, mais vistos e terem não mais poder, mas mais visibilidade mesmo e não serem tão rejeitados e vistos como arcaicos. Ou seja, algumas dessas poesias, vocês, se forem ler, vocês vão analisar que elas são bem similares a outras já conhecidas, a estrutura, a história, né, sobre o que se trata, por exemplo, os romances entre um cavaleiro e uma dama, e todas essas coisas desse gênero. A arquitetura, como mencionei para vocês também já, sobre as embarcações e as suas casas, e a religião dos mesmos. Então, aqui a gente tem a broa, que foi primeiramente inspirada em modelos romanos, que analisem bem. Espero que a imagem esteja bem visível. Como dá para ver que são imagens mais agudas mesmo, que você olha e você fica admirado com a presença que tem, porque elas eram realmente muito únicas. Aí aqui a gente tem o Bor, que ele tem esse elemento do Gripping Beast, que é você pegar um animal e meio que desfigurá-lo, trazer esse aspecto do medo, que era uma alternativa, uma estratégia deles, que eles utilizavam muito até mesmo nas batalhas, no primeiro contato com as outras civilizações, justamente para que eles tivessem uma certa vantagem. Só que aqui ele está usando ainda muitas formas geométricas e ele está preenchendo um pouco mais do espaço. A gente vai ver isso bastante entre preencher ou não preencher o espaço. Se moldou muito em cima disso também. Aqui a gente tem o gelling, que começa, adornos mais fluidos e abertos. Aqui está começando a ter já a influência do catolicismo mesmo, que vai estar chegando os ramos, essas coisas sagradas e espirituais. Esse, por exemplo, era um achado de ritual, em que não era usado em batalhas, era apenas como um símbolo. E aqui a gente tem a valorização dos ramos, a gente não vai ver mais tanto os animais. Então, vocês podem ver que sai dessa coisa animalesca, como eles são retratados, né, impiedosos e irracionais, para uma coisa mais espiritual, suave, enfim. O Ringerike, que ficou muito presente em monumentos. Os urnes, que aqui inclusive, é a porta de uma igreja. Então, aqui já tem a simplicidade, o estreitamento, né, das formas, e seriam serpentes e dragões mordendo o rabo um do outro e demonstrando um ciclo mesmo. Dando continuidade, aqui a gente tem então a literatura.
E elas eram chamadas de sagas, né? Essas poesias, e elas começaram de formas, como eu já mencionei, mais suaves, tranquilas e menos rebuscadas, para uma elevação maior da escrita conforme foram passando-se os anos. E tinham também as Edas, que eram o modo mais completo delas, com uma gramática mais correta, uma ortografia, né? E um contexto um pouco maior, com mais detalhes no caso, né? Aqui a gente tem um exemplo da arquitetura, em que eles eram usados poucos materiais, mas materiais muito resistentes e resistentes ao frio. Ou seja, esses materiais todos eles eram sobrepostos, um em cima do outro, para que assim evitasse essa passagem do frio, que foi um dos motivos pelos quais eles resolveram começar a navegar o frio, porque estava prejudicando as suas colheitas, a população deles estava crescendo, ou seja, não iam conseguir alimentar todo mundo, e, né, pelo desespero e a tentativa de sobrevivência, eles resolveram descobrir novas terras. Aqui a gente tem o exemplo de um armazém, onde eles faziam também um subsolo, e era geralmente onde ficavam os alimentos. Um armazém barra salão de festas, assim, onde eles se reuniam para suas reuniões. Aqui a gente tem as embarcações. Esse modelo aqui é um modelo real que está no museu da Islândia, se eu não me engano. E vocês podem ver que ele adota um formato bem diferente. Esses navios eles eram capazes de atravessar rios e oceanos. E era uma coisa muito inovadora para a época, porque muitos ataques realizados por eles aconteceram pelos rios. Ou seja, eram lugares em que ninguém estava esperando. E esse elemento surpresa é muito marcante. O elemento surpresa, as formas diferentes, muitas vezes tinham serpentes, né? Na frente desses navios, o que causava muito espanto, muito medo àqueles que viam pela primeira vez e não sabiam o que era aquilo que estava vindo em sua direção. E como ainda existiam muitos mitos, né? Nessa época, acreditavam que eram seres demoníacos vindos do mar e que o apocalipse estava chegando. Então, ela não era ortodoxa, como a religião cristã, porque não tinha um livro onde dizia o que você deveria fazer, como segui-la e aplicá-la. Ela era muito individual e familiar mesmo. Às vezes, cada família tinha o seu modo de rezar e prestar oferendas aos deuses, tinha os seus símbolos, e eles eram politeístas, sim, mas não um politeísta unificado em que todos eles acreditavam em todos os mesmos deuses, como eu também. Os historiadores, eles falam que nomear como o céu viking seria uma tentativa de catequizar também, catolizar, não sei se esse é um termo correto também, a religião deles, porque céu é uma visão nossa, mas serve como uma analogia para a gente entender um pouco melhor também. Seria dividido em 3 reinos: Midgard, Utgard e Asgard. Midgard era restrito aos deuses, Utgard seria o plano dos homens e Asgard dos monstros e gigantes. E Valhalla e Hel nada mais é do que Valhalla, o céu, né? E Hel, o inferno. Porém, o inferno deles não seria morrer em agonia, né? Ficar naquela agonia eterna, mas sim em tédio profundo. Então, é uma visão muito diferente do que a gente estava acostumado, porque o que aconteceu foi que em determinado momento eles começaram a conviver juntos, fizeram alguns acordos de paz, mas que não durou muito, como a gente sabe. E uma coisa, né, que era maior, estava com mais força, sobrepôs a outra. E até uma questão que o professor trouxe para mim no módulo presencial, me perguntou
o que eu achava que aconteceria se a cultura viking tivesse vencido a cristã. E é uma coisa muito difícil da gente supor e imaginar, né? Porque aconteceram muitas coisas, né, da Idade Média até agora, muito se moldou na nossa sociedade, no geral, e eu acredito que a cultura viking também se modificaria. Por mais que eles valorizassem nessa época muito a vingança, quando eles começaram a ter contato com a cultura cristã, e a evoluir mesmo em relações entre si, eles acabaram percebendo que essa cultura vingativa era muito desgastante e nem um pouco benéfica para eles. Então, eles estavam já começando a deixar essas práticas abruptas e sem diálogo para trás. Então, talvez seria também uma cultura pacífica atualmente, mas não tem como a gente saber. As coisas aconteceram do modo que aconteceram. Ragnar realmente existiu. Bom, a gente tem relato de uma saga em que ele aparece e ele mesmo. O que mais a gente vê são sobre os seus filhos. Então, menciona muito o Ivar, os Sem Ossos, e a conquista dele, a Birka. Mas Ragnar, ele fica mais como coadjuvante mesmo. Essa foi a minha apresentação, espero muito que vocês tenham gostado. E vou deixar aqui, como eu mencionei já na descrição, os documentos. Se vocês gostaram, eu peço que curtam esse vídeo, compartilhem, porque foi um trabalho muito gratificante para mim realizar. Até porque é uma temática que eu gosto bastante, eu me envolvi muito com a série. E se você souber diferenciar muito a fantasia da realidade, eu acho bem interessante. Até porque na série a gente vê algumas coisas até bem reflexivas sobre o Ragnar, né? Que é pagão e politeísta, com Athelstan, que é o criado dele, que ele roubou e que é cristão e era monge antigamente, e eles trocando esses diálogos de culturas e, enfim, é muito legal, fica um entretenimento para vocês e é isso, muito obrigada e até mais!